Aqui a gente vê um mapa do Canadá, esse é um mapa político, né, como o nome já diz, e aqui a gente pode ver que o Canadá é um país, na verdade é o segundo maior país do mundo, né, e é formado por 10 províncias e 3 territórios, certo? A gente vai ter ali as províncias mais conhecidas, que a gente tem aqui Ontário, que é onde fica Toronto e a capital Ottawa. A gente fala Ottawa, né, mas os canadenses acabam chamando Ottawa. Né? Ela fica bem na intersecção aqui de Quebec e Ontário. E para quem não sabe, a história de Ottawa é muito peculiar, porque os canadenses estavam assim brigando, né, para ver se a capital ficava na província de Quebec ou em Ontário, ou em Toronto ou em Quebec. E eles, depois de várias outras cidades escolhidas, eles escolheram Ottawa. A Ottawa fica bem assim na fronteira mesmo, né? Tem uma ponte que liga Ottawa à cidade de Roux, que fica já em Quebec, ok? E nós temos a província também de British Columbia, que é onde está Vancouver e Vitória, né? 2 cidades bem próximas ali. E lógico, o que eu posso falar aqui de curiosidade, a gente tem a menor província do Canadá, que é Prince Edward Island, capital Charlottetown. Ela é bem pequenininha, é uma província-ilha, que até pouco tempo atrás ela não tinha ligação com o continente sem ser aérea ou marítima, claro, né? Hoje ela tem uma ponte, desde 1997 na realidade, então já vai fazer 20 anos aqui, daqui 2 anos, que liga Charlottetown até New Brunswick, que é a província já em continente, certo? E nós vamos ter 3 territórios. Esses 3 territórios, na verdade, eram um só, certo? Eram conhecidos como o território do canadense. Nunavut, ele foi criado em 1999, essa limitação geográfica aqui. E a gente não tem aqui em Nunavut população, né? Porque é tudo gelo. A gente tem pouca gente, a maioria são povos nativos, e tem algumas cidades, claro, que tem algum desenvolvimento, como a capital Iqaluit, certo? Vamos lá, vamos seguir, porque depois a gente vai voltar a falar bastante aí dos pontos principais aí do Canadá. Essa é uma pequena foto aí, pequena e linda foto. Quem nunca foi para o Canadá e vai visitar Banff National Park, não pode deixar de visitar Lake Louise e Moraine Lake. Moraine Lake é um lago bem menor que Lake Louise. Lake Louise ele é mais conhecido porque tem aquele hotel famoso, é um lago maior, mas Moraine Lake é bem singular mesmo, e ele dá vista para esse Monte dos 10 Picos, né, que eles falam, né? É assim uma cena maravilhosa aí da natureza, né? E essa é aquela ponte que eu citei, a Confederation Bridge, que liga Prince Edward Island até New Brunswick, ok? Que foi construída em 1997. Como eu já falei, é o segundo maior país do mundo, tem 2 idiomas oficiais, inglês e francês, apesar de ter muitas comunidades ali que falam outras línguas, né? Principalmente os povos nativos. 35 milhões de habitantes aproximadamente, o que o faz o 35º país mais populoso. 10º país em renda per capita, 8º no índice de desenvolvimento humano. Isso aqui, lógico, muda ano a ano, mas ele sempre está entre os 10 primeiros, ok? E aqui eu faço uma observação a respeito do frio. O Canadá, ele realmente é frio, mas no verão ele também faz bastante calor em algumas cidades. Por exemplo, Vancouver, que é uma cidade que não faz, é uma região ali, né, do Canadá que não faz tão frio, e é raro nevar na cidade de Vancouver, já tem também um verão muito ameno. O verão está começando agora, até a gente colocou um post lá no nosso site vistoparocanadá.com.br ontem a respeito do verão, né, para aproveitar o verão de Vancouver. Vocês podem até acessar e verificar. Ele tem um verão bem ameno ali, temperaturas médias de 25, 26 graus. Há verões que vão chegar a 30, até passa um pouquinho, mas nada parecido com o que a gente tem aqui no Brasil, claro, né? Já na costa leste, Montreal, aquela região dos grandes lagos, né, vamos dizer assim,
tem uma característica muito marcante, porque ela vai ter um inverno muito rigoroso. Então, em Toronto, a gente chega até temperaturas até menos 25, em invernos muito rigorosos, menos 30, e sensações térmicas de menos 50, vamos dizer assim, né? A gente teve esse inverno aqui, sensação térmica de menos 39, menos 40, né? Mas no verão, a gente vai ter uma temperatura já no outro extremo, 30 graus. Eu peguei assim em Montreal várias vezes, já 33 graus, 34. Não é incomum acontecer isso. E nessa região dos Grandes Lagos elas acontecem muito isso, tá? Chicago, nos Estados Unidos, essa região ela é muito quente também no verão. E tem uma característica também do Canadá, ali na região do Banff National Park e de Calgary. No inverno tem aqueles ventos que vêm das montanhas chamados Chinook, né? Que faz com que ali a temperatura, por causa das montanhas rochosas, né? Que circula aquele vento, faz uma corrente muito forte e fica bem frio ali. Quem já foi para Calgary sabe, né, que a cidade ali, no caso, tem prédios ali com passagens tanto subterrâneas como interligando um prédio ao outro, assim, entre os prédios mesmo, né? Aqui a bandeira do Canadá, eu gostaria de falar uma curiosidade. Há várias histórias de formação, de como foi dada a bandeira do Canadá, e não há nenhuma assim, conclusão muito histórica, assim, com 100% de verdade, né? E eu vou falar apenas uma das histórias interessantes, que é uma curiosidade na realidade, né? A gente sabe que a Maple Leaf, que é essa folha que tem no centro da bandeira, ela é um símbolo canadense. Ela vem da Maple Tree, que é aquela árvore que se faz aquele xarope, que é um maple syrup, né? Esse xarope, na realidade, ele é feito da seiva dessa árvore, e ele é utilizado nas panquecas americanas, aquelas panquecas doces, né? Que são comidas no café da manhã, e muitas vezes com ovos, bacon, tudo misturado ali, né? E essa folha, se vocês repararem, ela tem 11 pontas, né? Ali no centro. E a bandeira é vermelha, né? E, pô, eu sou muito curioso, então eu comecei a perguntar e questionar, e para todo nativo ali que eu conhecia, eu perguntava, mas por quê? Porque e nos livros de história eles explicam muito da origem da bandeira, que foi mudada desde das guerras, né? Teve uma origem britânica e francesa. Então tem muita coisa que vale a pena, e depois a gente vai fazer até um post a respeito sobre isso, né? A bandeira ela fez no ano passado 50 anos, então tem toda uma história assim legal de se ver, né? E o que eu posso falar de curiosidade sobre essa parte aí, que eu sei que me foi passado e na verdade não tem aquela coisa assim, é verdade, mas é uma coisa interessante, é uma curiosidade, é assim, essas 11 pontas elas são formadas pelas 10 províncias. E do território que existia. Então hoje o Canadá, o que é? São 10 províncias e 3 territórios. E na época que foi proclamada, que foi criada essa bandeira, esse desenho, eram 10 províncias e um território só, porque o território do norte, como era chamado, ele era inteiro, ele não tinha divisão de Yukon e de Nunavut, que veio depois, em 1999, né? Então foi interessante essa posição, porque acaba explicando um pouco das 11 pontas. Maple Leaf, essa folha, a gente vê no Canadá com diversas... Assim, as árvores, a árvore lá não é assim 11 pontas, né? Tem folha com 5, com mais de 11, né? Então são várias espécies, né? E não há certeza se é uma árvore nativa. Existem possibilidades ali, eu posso falar para vocês que a árvore ela não é do Canadá, mas é onde é mais comum, e tem espécies que são nativas porque elas foram modificadas dentro do território canadense. E por que vermelho? A explicação que se dá é do sangue derramado nas guerras de independência, tá? E essas duas faixas, a gente tem a faixa da direita e da esquerda, elas simbolizam, né, para essa teoria aí, o Oceano Pacífico de um lado e o Oceano Atlântico do outro. É uma coisa interessante, é uma curiosidade, que na realidade não tem um fundo de verdade 100%, né? São histórias que são contadas, e essa é uma delas. Aqui uma foto para descontrair um pouquinho, a aurora boreal, até já citei num vídeo anterior meu,
E esse vídeo eu falei muito a respeito da aurora boreal, então eu decidi colocar uma foto aí para vocês verem. Quem nunca viu, coloca lá no Google aurora boreal. Nós temos ali o Whitehorse, em Yukon, nos territórios do noroeste ali, a gente vai ter os principais pontos, né, Yellowknife, são cidades ali que a gente vai conseguir ter a melhor visualização desse fenômeno natural. Tá? É lindo, maravilhoso. E aqui, para continuar essa descontração, para as meninas agora, a gente vai ter uns galãs aí, algumas personalidades. Eu sou muito ligado à música, tá? Então eu gosto muito de música, enfim. Acabei colocando ali alguns cantores famosos. Aí a gente tem o Bryan Adams, que já não é tão novo assim. Aí tá uma foto dele bonitão, novão, mas ele já tá bem mais velho agora. Ele é um cantor famoso. Quem não conhece, a garotada não vai saber nem quem é, mas quem já tem seus 30, 35, 40 anos sabe quem é o Bryan Adams, né? Ou já ouviu, né? O Justin Bieber, que daí já é mais novo aí, a molecada já vai conhecer. Ele não tá tão novo assim, mas essa foto aí já é mais recente. É o Bad Boy, né? Cara do Bad Boy. Tem o Jim Carrey aí embaixo, né? E tem essa banda aqui, pra quem não conhece, eu sou muito fã deles, o Rush. Quem nunca ouviu o Rush, vale a pena ouvir. É conhecido como rock progressivo, né? Apesar de eles mudarem de estilo constantemente, o progressivo ele sempre tá no disco deles, nos álbuns deles, né? E essa é uma foto antiga deles, é claro, né? Esse de cabelo comprido aí, olhando meio de rabo de olho aí, é o Geddy Lee, que é o vocalista. E, bom, ele continua feio, né, meu? Olha a cara dele hoje aí, com essa barbichinha, com esse cavanhaque esquisito e o óculos redondo, né? Mas enfim. E por que eu coloquei essa foto aí? Porque tem o Newport. Newport é esse do meio na primeira foto. E o da esquerda aqui, ele é o baterista. E pra mim ele é um dos melhores bateristas do mundo. Por que eu tô falando? Porque ele tem um livro chamado Ghost Rider. É até interessante vocês procurarem. É um livro triste, mas ele é muito interessante porque ele mostra uma viagem que ele faz de moto pelo Canadá inteiro. Ele sai da casa dele, que fica em Ontário, né? Mais ou menos umas 2 horas ali de Toronto, na região dos lagos já, e ele cruza o Canadá inteiro indo para o Alasca. Depois ele volta para os Estados Unidos. Ele faz uma viagem pelo Canadá e Estados Unidos muito interessante, porque ele cita detalhes dos lugares onde ele passa, né? Interessante ver esse livro. Eu terminei de ler recentemente, muito legal. E uma coisa legal também para ver, se vocês têm acesso à internet, vocês procuram um livro e um filme. Ele chama Anne of Green Gables. É um clássico da literatura canadense, tá? Na realidade, ele já foi um livro muito de adulto, assim, só que hoje ele está muito mais inserido como livro infantil nas escolas canadenses. Ele é um livro de, se não me engano, se não me falha a memória, 1908, eu acho, a primeira edição, se não me engano. E esse livro ele já vendeu mais de 50 milhões de cópias, é da Lucy Montgomery. Sensacional. Você lê o livro, é muito interessante, porque ele fala de coisas da província de Prince Edward Island, que naquela época era inabitada e inacessível, né? Porque ela é a menor província e ela estava desprovida ali de ligação com o continente, né? Muito interessante. E depois veio o filme. Se vocês procurarem no YouTube, Anne of Green Gables, tem o filme específico. E o filme ele retrata um pouquinho a Anne, né? A Anne, que é uma órfã que vivia ali na região de Prince Edward Island. E quem for para Prince Edward Island, que eu aconselho, porque estar inserido ali na cultura canadense mesmo, vai poder ter acesso a essas informações aí tem lá a casa cenográfica, é muito legal, muito interessante aí. E partindo agora para... Bom, a rapaziada vai ter que ficar alegre agora, né? Eu coloquei umas mulheres bonitas aí, né? Todas famosas aí. Shania Twain, cantora. Diana Krall, uma jazzista aí, uma cantora de jazz sensacional, uma voz linda. E ela é linda também, né? Lógico.
Celine Dion, essa Celine Dion aí, nessa foto aí, ela tá um pouquinho mais nova do que ela tá atual. E tá bem bonita, né? Ela tá bem nova aí nessa foto. A Alanis Morissette, que já é um pouquinho mais nova aí, né? Ela, bom, mais nova. Ela fez sucesso 20 anos atrás, né? Mas ela é uma... Pra mim, ela fez muito sentido na minha época de juventude, então é muito legal. E um pouquinho mais novo aqui é a Avril Lavigne, né? Que a gente... É uma canadense. Pra quem não sabe, todos os canadenses aí, famosos, famosíssimos. E, lógico, a gente tem outros canadenses aí, várias bandas, Simple Plan, Nickelback, Adam Brothers, são bandas canadenses. E tem uns atores também que a gente pensa que é americano, ou até outra nacionalidade, mas nunca vai pensar que é canadense, né? Por exemplo, Keanu Reeves, a gente tem o Leslie Nielsen. Para quem não sabe, o Leslie Nielsen é aquele senhor que fez o... Como é que é? Corra que a polícia vem aí, né? Aquele senhor de cabelo branco. Tem Mike Myers, tem aquele cantor Neil Young, a Neve Campbell, Linda Evangelista, Pamela Anderson, que todo mundo fala porque do seriado Malibu pensa que ela é californiana, não, ela é canadense. Ryan Reynolds, que faz muita comédia, a Sarah McLachlan, Tom Green, o Michael J. Fox. Quem não lembra do Michael J. Fox? Né? Na verdade, tem muita gente que não lembra, porque ele não tá... Ele atua muito pouco agora, né? Mais em seriado de TV. Mas em filme, é da minha época, né? Nos 80, De Volta para o Futuro. Para mim, um dos melhores filmes, assim... E tem o diretor, o James Cameron, um diretor de cinema que fez o Titanic, que é um dos filmes mais vistos do mundo aí. Ele é canadense. Aliás, é interessante falar em Titanic porque em Halifax, que fica em Nova Escócia, província canadense, é uma cidade que tem muita referência ao Titanic, tem até museus voltados para a viagem do Titanic, tá? Que muita gente de lá são famílias que perderam membros, seus familiares no naufrágio.